Saúdo a todos com a paz do Senhor e boa noite. Trago a informação hoje aqui que foram protocoladas duas ações. Uma na 13ª Vara, uma ação denominada Ação de Exigir Contas e outra ação de obrigação de fazer. Essas ações trata-se de um direito inalienável de seus membros, tá certo? Que devem ter, segundo reza o estatuto da igreja, da nossa igreja, tá certo? Devem ter acesso, informações a todas as decisões que se tomam dentro da nossa igreja, principalmente com relação ao emprego, tá certo? Dos dízimos, das ofertas, das arrecadações, visto que dentro de nossa igreja no estado de Pernambuco, não é somente sobre essa questão financeira, mas isso aí entrou como um adendo. Eu quero dizer que o volume de recursos de dinheiro, conforme já relatamos aqui, é muito grande, porque além dos dízimos e ofertas, tá certo? Tem toda uma arrecadação em torno de camisas, em torno de revistas, em torno de bíblias, como foram agora nos centenários. Para termos uma ideia, compreendeu? A igreja tinha dinheiro, né, nos cofres aí arrecadado, guardado, para se construir aquele mega templo. E pelas informações, esse templo era para ter sido construído, tá certo? Inaugurado pelo menos os cultos há mais de 3 anos. Não foi inaugurado, a maquete do templo, no hall do templo sede, foi retirada e informação nenhuma, tá certo? É dada aos membros. Tá certo? Isso tudo a revelia de quem realmente tem o direito, pelo estatuto, de tomar conhecimento dessas decisões, dessas destinações e de toda a movimentação financeira. Então vejam só, lançando mão deste direito e que não foi atendido, não fomos atendidos, tá certo? Não se tem outra alternativa a não ser reclamar na justiça um direito que está sendo negado a toda a membresia. Então foram protocoladas essas duas ações, uma na 13ª Vara Cível da Capital e uma na 24ª Vara Cível da Capital. Esta primeira ação, como eu já falei, é uma ação de exigir contas e a segunda, uma ação de obrigação de fazer. Como os pedidos e o teor são praticamente equivalentes, com algumas diferenças, eu queria ler aqui para vocês, a título de informação, porque é pública, tá certo? Apenas a segunda ação, os pedidos, tá certo? Protocolado na 24ª Vara. Mas antes disso, eu queria ler aqui na Palavra de Deus, rapidinho, porque é a nossa regra de fé e conduta. Eu quero ler aqui em Ezequiel, tá certo? Capítulo 34, Deus falando. A responsabilidade de uma igreja, quer seja os membros, os auxiliares, diáconos, presbíteros, pastores, é muito grande, não somente diante da igreja, como diante da sociedade, principalmente diante de Deus. E devemos sim praticar aquilo que pregamos. Então, Ezequiel capítulo 34 diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei as gorduras e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo por falta de pastores. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas.
pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão de pastos. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Para complementar esta rápida passagem bíblica, que do público evangélico é bem conhecida, eu quero ler também, isso aqui é a palavra de Deus, é instrução, é vida, é regra, é conduta, e dela não se deve desviar. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículos passagens essas que já foram citadas inúmeras vezes em nossos vídeos, porque a palavra de Deus, ela tem, tá certo, a sua eficácia, ela tem a sua finalidade, ela não é passada, eu já disse, ela é ontem, hoje e eternamente. Então, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, prezada igreja, prezados amigos, prezados irmãos, a palavra de Deus, ela é vara, é correção, independentemente de quem quer que seja. Deus não tem compromisso com outras coisas a não ser com a sua palavra. Então veja, como eu falei, as duas ações, os pedidos são praticamente equivalentes, tá certo? Eu quero ler aqui os pedidos, a ação é pública, a ação é de número, essa aqui é a ação de fazer, obrigação de fazer. Ela tem o número 0055202.95.2018.8.17.2001. Nos pedidos, veja, esta ação tem como réu o gestor, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque é ele quem responde. Mas o desvio, a falta de informação, a falta de feedback é dele e de toda a diretoria. Mas como ele é o responsável legal, a ação vai pedida em nome dele. E eu quero dizer que esta ação foi protocolada por um escritório de advogados, eu estou aqui dando informações, um advogado este que é conhecido, ele é o dono do escritório, advogou para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus durante 2 anos, é o doutor Miguel, que tem um escritório de advocacia ali em Boa Viagem, é genro do saudoso pastor José Amaro da Silva e advogou para a nossa igreja há muito tempo atrás, por 2 anos. Então é um homem que tem um profundo conhecimento, tá certo, das coisas que estamos tratando aqui. Então, a linha A, ou seja, pedido de número, ou seja, está aqui itemizado. Então a letra A vai até aqui, deixa-me ver os pedidos, é importante que todos vejam, tá certo? As provas vão ser apresentadas, os acusados vão ter o direito de se defender. Uma coisa eu sei, seria melhor ter ouvido, tá certo? As vozes que vieram amigavelmente, falaram sem conotação judicial, mas fomos excluídos da igreja. E isto aqui não é nenhuma revanche, tá certo? Mas sim um direito inalienável, que aqueles que
fazem parte de uma associação têm direito. E aqueles que comandam, dirigem essa associação, têm o dever e a obrigação de informar e de dar aos associados, tá certo, a devida atenção. Então vamos lá. A letra A. Cite-se a parte ré para, querendo contestar no prazo legal, apresente ação para querendo, contestar no prazo legal, apresente ação. Não há interesse em acordo ou conciliação. Letra B. Que este juízo determine a juntada pelo senhor Ailton José Alves, presidente da IEADPE, em consonância com sua obrigação de fazer, artigo 19, inciso 6º, Estatuto da IEADPE, a de exibir, artigo 396 do Código Processual Civil, /15, além dos relatórios financeiros e das análises das demonstrações contábeis e financeiras da Igreja feitas pela Comissão de Contas, os pareceres conclusivos levados à Assembleia Geral Ordinária, todos dos últimos 10 anos, cumprindo-se o Estatuto IEADPE e os princípios gerais de direito. Letra C. Também devem ser fornecidas as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias, inclusive da extraordinária permanente, artigo 108, parágrafo único, Estatuto IEADPE dos últimos 10 anos, com a lista dos assuntos das respectivas pautas, quórum de presença e de aprovação das matérias, assim como os editais dos últimos 10 anos, inclusive os da lista oficial de culto, artigo 106, parágrafo 1º, Estatuto da IEADPE, e os do artigo 109 do Estatuto da mesma instituição. Letra D. Que seja decretada a invalidade parcial da linha I do inciso 2 do artigo 106 do Estatuto da IEADPE, no que tange em apresentar na referida Assembleia apenas a leitura, apresentação do parecer conclusivo ou apenas o parecer conclusivo, determinando que sigam para aprovação da Assembleia Geral Ordinária as contas configuradas nas análises das demonstrações contábeis e financeiras que determinam a execução orçamentária da IEADPE, no período respectivo, podendo qualquer membro presente acessar essa documentação em consonância com o artigo 551 do Código Processual Civil, /15. Letra E. Este juízo também deve declarar a existência de relação jurídica configurada no direito subjetivo de individualmente o membro associado ou concorrentemente com os órgãos coletivos ou gestores, estando no exercício de seus direitos estatutários, poder querendo exercer seu direito de exigir contas de acordo com o artigo 550 e seguintes do Código Processual Civil, /15, assim como, independentemente do reconhecimento anterior, declarar o direito aos relatórios financeiros como direito subjetivo dos autores, quer integrante do poder de exigir contas a ele, se equiparando ou não, mas com força capaz de legitimar o polo ativo a exigir do réu a restituição aos cofres da IEADPE dos valores dos quais trata-se de direito à exibição de documentos. Letra F. Por fim, também deve este juízo reconhecer e declarar existente a relação jurídica de abuso de direito e a que autoriza a impetração, querendo os membros associados de ação de exigir contas em face desse abuso, na conformidade do RESP 1623098 MG 216/02289, 14 dígito 0, relator ministro Marco Aurélio Belize. Letra G. Reconhecido o abuso de direito e os demais fatos em cognição sumária ou após apresentada a resposta pelo demandado,
em face do poder geral de cautela desse magistrado, seja determinado incontinente o bloqueio de todos os bens do presidente da IEADPE, senhor Ailton José Alves. Eu estou lendo aqui a ação que é pública, os pedidos que é a parte final, conclusiva após a defesa da tese que os advogados, com muita propriedade, defenderam. Letra H. Caso reconheça este juízo o direito do polo ativo em exigir contas, incito no artigo 19, inciso 6, Estatuto da IEADPE, como obrigação de fazer, ao final determine a restituição de todos os valores recebidos irregularmente ou ilicitamente ou desviados em detrimento dos fins religiosos, em contrariedade ao Estatuto da IEADPE, à lei e à Constituição. Caso assim não entenda, declare existente as relações jurídicas ilícitas apuradas, assim como aplique o disposto no artigo 84, combinados com os artigos 21 e 27 do Estatuto da IEADPE, de acordo com os ilícitos ou irregularidades demonstradas, em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, afastando definitivamente o senhor Ailton José Alves da presidência da IEADPE. Letra I. Caso apenas reconheça este juízo, relativamente à questão de exigir prestar contas, o direito do polo ativo ao direito subjetivo, consubstanciado no artigo 19, inciso 6, Estatuto da IEADPE, apenas como obrigação de fazer, declare a legitimidade dos autores, reconhecendo que esse direito subjetivo integra os poderes inerentes a quem é parte legítima para exigir contas, ou de toda forma de quem pode exigir os relatórios financeiros, aplicando-se da mesma forma a condenação do item H. Letra J. Caso não entenda este juízo pela ordenação do item H, apurados os desvios e condutas ilícitas do réu, que seja reconhecido o direito de os autores membros associados como parte ativa legítima para a execução da sentença. Caso ainda assim não entenda, que declare a existência dos ilícitos comprovados para que os órgãos competentes possam executar. Letra L. Como se trata de questão de interesse público, levando-se em conta que podem ser apuradas sonegações de tributos por força dos desvios de fins religiosos, tanto de interesse da Fazenda Estadual quanto da Federal, intimem-se o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal para se pronunciarem nos autos. Letra M. Que sejam declarados inconstitucionais o artigo 11 e o artigo 21, inciso 4, todos do Estatuto da IEADPE. Letra N. Requer a quebra do sigilo fiscal do demandado para que se apresente suas declarações de renda durante o período de 5 anos, sendo oficiado à Receita Federal para tal fim. Letra O. A produção de todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente o depoimento pessoal das partes, a juntada posterior de documentos, perícias contábeis e outras de testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado. E por fim, a letra P. Que seja a parte adversa condenada nas custas e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da causa. Tá certo? Esta ação foi protocolada no dia 19 de outubro de 2018. Ora, as relações sociais, tá certo? Em uma sociedade organizada, acontece essas coisas. Quem tem a obrigação de fazer, faça. Quem tem a obrigação de cobrar, cobre. Quem tem o direito de exigir, exija. Isto é garantido por nossas leis, por nossos estatutos
principalmente o da IEADPE, que é, obviamente, um retrato, tá certo? Uma imagem daquilo que se pode ou não se pode dentro do Código Civil Processual. Como o gestor Ailton José Alves é o responsável, tá certo? Legalmente pela instituição, a ação vai cobrando dele. Para maiores esclarecimentos, vocês podem aí acessar, tá certo, o site da Justiça e ver com maiores detalhes o que se defende nestas ações. Tá certo? Temos algumas coisas ainda a tratar, mas devido, o vídeo ficaria muito longo, eu quero dizer aqui a vocês que estamos aqui de acordo com isso, porque é o que reclamamos de 2 anos para cá, falamos, tá certo? Eu mesmo, em 2012, agendei 2 reuniões, tá certo? Vim distante, do trabalho para fazer parte dessa reunião e não vieram as pessoas que marcaram 2 vezes, tá certo? Uma terceira vez marquei, não fui atendido, uma quarta fui chamado, foi adiado, não foi chamado, e uma quinta vez me reuni rapidamente, tá certo? Mas na sexta vez fiquei esperando 1h30, marcou-se uma 7ª vez e aí eu não compareci, tá certo? Então, eu agradeço a vocês, tá certo? Não ignore esta atitude, isso se faz, tá certo? São as relações sociais, como eu disse, obrigação de fazer e também o direito de exigir. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu quero dizer que fico grato aqui pelo acesso que vocês têm feito no meu canal. Assistam os outros itens e tirem suas conclusões, tá certo? Boa noite. Que Deus nos cubra na sua santa paz.